Boa tarde, namastê. Essa é a segunda parte. Voltamos. Essa é a segunda parte da nossa live sobre o capítulo 5 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, essa é a live do Clube do Livro. A primeira parte da live já está salva aqui no Instagram e no YouTube. E agora a gente vai dar continuidade no estudo sobre o capítulo 5, que traz o conto da mulher esqueleto. A Flávia vai entrar aqui e vai falar um pouquinho com a gente sobre esse capítulo. Bom, estamos tendo algumas interrupções aqui de conexão. Espero que aconteça bem aqui a live. Mas assim que a Flavinha entrar, a gente já inicia esse bate-papo. E para você que está aqui assistindo, se você não assistiu a parte 1, te convido a ir lá assistir a parte 1, que está salva aqui no Instagram, também no YouTube. E se você tiver perguntas, dúvidas, questionamentos ao longo do nosso bate-papo aqui, ou gente, vamos ver se a live vai funcionar bem, né? Se qualquer dúvida ou pergunta ao longo desse bate-papo, que você talvez já tenha ali nas suas anotações durante a leitura do capítulo 5, você pode mandar aqui pra gente, que a gente vai compartilhando e respondendo tudo, tá? Eu vou só esperar a Flávia entrar aqui para falar com a gente. Esperamos que a conexão funcione bem. A gente não costuma fazer esse horário, então pode ser que esse horário seja um horário diferente aí da conexão. A conexão não tá tão estável, né? Se for o caso, a gente encerra e começa de novo, tá? A Flávia já tá aqui e nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Ponto, a mulher esqueleto. Muito bem. Boa tarde, Flávia. Tarde, Tudo bom? tudo bem? Tudo certo aí? A Tudo conexão. certo. A minha conexão tá dando aqui umas pausas, então vamos ver. Se qualquer coisa, se eu sumir de repente, se você sentir que tá atrapalhando aqui o andamento do nosso bate-papo, a gente pode até, eu posso até sair e voltar de novo, né? A gente dá um jeitinho. Mas Acho que quando vamos você trabalhar com sai, o que é possível, né? é, mas acho que quando você sai, cai. Eu não mantenho comigo. Ah, tá. Então, se a gente vê que tá travando muito, a gente pode fazer, né? Fazer outro vídeo, depois eu junto tudo lá para salvar como um vídeo só. Então, Flá, a gente falou bastante, né, na segunda-feira sobre o capítulo 5, sobre o conto da mulher esqueleto, que é esse conto que fala sobre os relacionamentos, sobre a descoberta do amor. A gente falou sobre amor e paixão, falou sobre como identificar, né? E a gente começou a falar um pouquinho sobre as etapas do amor também, né, de como que vai acontecendo. Então, eu vou deixar aqui a palavra com você para a gente continuar aquele bate-papo do vídeo anterior. Vamos começar assim, acho que na última live a gente deu um aparato geral sobre o mito da mulher esqueleto e sobre uma visão geral, e agora vamos entrar um pouquinho mais profundo em cada um dos pontos que a Clarice vai nos apresentando sobre a importância dessa arte de amar. Né? É uma arte, como Eric Fromm nos traz, né? E é uma arte que a gente está aí há muitos milênios tentando aprender. Não à toa, a maior referência que a gente tem hoje, né, dentro da religião cristã, que é a base da nossa cultura, que é Yeshua, ou Jesus, como é mais popularmente conhecido, ele veio para trazer uma única missão, uma única mensagem de ensinamento para a gente, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Não à toa a gente começa aí com os primeiros capítulos falando sobre o como a ti mesmo, porque às vezes a ordem da frase faz com que a gente esqueça do que vem na frente, do que vem primeiro. O primeiro não é o próximo, porque o próximo sozinho é vazio. O primeiro é como a ti mesmo. E a partir daí, eu vou amar o próximo também. E a gente foi vendo também, dentro de todo esse processo, que nós, no nosso caminhar, na nossa evolução, na nossa compreensão de nós mesmos, nós não somos lineares. A gente começa a viver uma coisa e a gente tem ciclos. E aquilo morre. E aí a gente vai viver outra coisa. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai juntando os ossinhos que sobraram das coisas que morreram e
canta para fazer uma magia com todos aqueles pedacinhos do que ficou e cria uma coisa nova. Bom, se a gente não é tão constante, como é que a gente pode esperar que os nossos relacionamentos sejam constantes? Como é que eu posso amar ao outro como a mim mesmo, se o amor a mim mesmo está em construção? E a forma de amar e de cuidar a mim mesmo, ela vai estar em construção. Então, o que ela traz muito forte para a gente começar a refletir nesse capítulo do livro, é sobre justamente isso, sobre a gente começar a entender que o amor, ele vem em ciclos. Ele morre, ele nasce e ele renasce. E aí ela vai começar falando muito, né? A gente até abordou na última live sobre a questão das fantasias. A gente vive num mundo onde, principalmente para nós, mulheres, e a cultura, de uma forma geral, ela é muito voltada para a relação a dois. E ela coloca isso como uma missão de vida e como um indicador de sucesso. Como se a gente precisasse estar numa relação para ter sucesso, para ter uma vida reconhecida como boa ou próspera, né? Você não pode estar feliz sozinho. Mas e aí? Não tá sem ninguém? Mas e aí? Vai casar quando? Mas e aí? Você não arruma ninguém? Né? Existe toda uma cobrança social que pode não vir necessariamente da tia, do pai, da mãe, do amigo, mas ela tá em todo filme que você assiste, em toda novela que você para, toda série, porque o foco tá sempre, mesmo que seja como segundo plano de fundo, mesmo que seja como segunda história, nessa relação de casal, dando uma importância e uma ênfase muito grande para isso. E a Clarice, ela vem falar, logo depois do relacionamento, ela vai fazendo logo depois do conto, né, logo no iniciozinho ali da segunda parte que a gente leu do livro, ela vai fazendo uma relação com outras relações também. Ela fala sobre o amor de mãe, ela fala sobre o amor de pai, ela fala sobre o amor de uma maneira geral, porque a arte de amar, ela não é exclusiva do amor romântico. Ela está em todas as direções. Eu amo o próximo como a mim mesmo, e não só a quem eu vou me casar como a mim mesmo. Né? É algo a se pensar, a se sentir, e é uma maneira de ser, de estar na vida. E aí ela começa falando justamente sobre as fantasias, da gente ser alimentado, né? Como eu falei, e lá o Manauê também já falou sobre isso, sobre a gente estar atento ao que a gente está amando de verdade. Porque a maior parte das vezes a gente está criando uma fantasia, na esperança de que aquilo vai, de alguma forma, nos completar, de que essa relação que é tão cobrada socialmente, de que essa relação de que é um indicador do nosso sucesso, ela vai chegar e vai resolver todos os problemas da nossa vida. Ela vai chegar e vai preencher todas as nossas lacunas. Agora sim eu vou ser feliz. Mas quando eu caso, não é que a novela acaba? O que acontece depois? Não aparece, né? Normalmente isso não é nos apresentado. Porque é aí que começa o trabalho. E é aí que a gente sai da fantasia. E por que entender também o ciclo da vida, morte e vida, né, nesse processo? Porque essa vida, morte e vida acompanha também a vida, morte e vida das nossas fantasias. Quem nunca passou por um relacionamento que fica, ai, mas ele não era mais a mesma pessoa que quando eu conheci era tão nananana. Nunca foi. Quando eu conheci, eu tive uma imagem de um recorte do que me foi mostrado
naquela imagem, naquele momento. Assim como provavelmente eu também não fui a pessoa que eu sou todo dia. Assim como provavelmente eu era uma pessoa diferente naquela apresentação. Eu estou na fase do encantamento. Eu estou na fase do apaixonamento. E o apaixonamento é muito diferente do amor. Quanto que a Porque o gente amor quer, né? Quer ser amado e também se esforça para amar o outro, a gente vai se moldando e aceitando. Então aquilo, ai, não, você não percebe, a gente fala, né? As pessoas, a gente se transforma assim, né? Nós, só que é tão difícil a gente reconhecer as nossas próprias transformações ou ver como positivas as nossas transformações e reconhecer no outro é esse mesmo trabalho, como se diz, parte desse olhar para você. Quanto quando a gente falou sobre isso, né? O quanto que esse conto traz que ela precisa criar a própria carne, precisa o esqueleto só, o esqueleto não é capaz de amar ninguém. Ele precisa se alimentar, né? Se entender quem ele é, né? Se reconhecer como uma mulher novamente, não só como um esqueleto, para depois conseguir se conectar com o outro. E esse amor próprio é muito daquilo, né? Ah, imagina, eu me amo, mas eu me cobro demais, eu sou super crítica comigo, eu acho que eu não sou suficiente, que nada que eu faço é bom o suficiente, ou eu não acho que eu sou bonita o suficiente, ou inteligente o suficiente, ou que eu não consigo ser feliz sozinho. Aí eu olho para o outro e eu cobro a mesma coisa do outro. Eu acho que o outro não é isso suficiente, o outro não é inteligente o suficiente, o outro não é feliz sozinho, não sabe se virar sozinho. Só que é só o reflexo, né? Então, a gente volta a trabalhar, né? Todos os defeitos que eu vejo no outro, eu olho para mim, porque provavelmente eu estou vendo esses defeitos em mim também. Só que eu não consigo entender que eu mudando a relação que eu tenho comigo, logo eu começo a mudar a relação com o outro. E ela fala muito, ela fala sobre a diferença, né? Até já que puxou aqui o gancho, sobre a questão do ego, ela fala muito sobre a diferença desse amor, que ele não vem do ego, ele vem da alma. Se eu ficar no ego, eu vou ficar pulando de relacionamento em relacionamento. Porque o que o ego quer é a fantasia. O que o ego quer é aquilo que é socialmente bonito. O que o ego quer é o apaixonamento. Ele não quer lidar com a mulher esqueleto ou com a pessoa que precisa se reconstruir também na sua frente. Porque não é só a gente que vira esqueleto. Se eu estou numa relação e eu quero que ela seja duradoura, eu tenho que entender que aquela pessoa também vai passar pelos ciclos dela e vai passar pelas mortes dela. E vai ter momentos que ela não vai querer fazer as mesmas coisas de sempre. Vai ter momento que ela não vai querer estar tão disposta para atividade sexual, que ela não vai querer estar tão disposta para ouvir ou para buscar o apaixonamento, que ela não vai estar tão disposta para todos esses aspectos. Então, a gente precisa entender como se dá esse processo para o outro também e respeitar o momento do outro e amá-lo tal qual ele é, tal qual que está se apresentando de verdade. Porque você tem que lidar com aquela pessoa real. E não tem como a gente matar, eliminar nosso ego. Nosso ego vai estar sempre ali, ele é importante para a nossa segurança também. Ele vai estar trazendo alguns sinais que podem ser importantes para a gente. Mas a gente precisa reconhecer aonde ele está. É o que eu sempre estou falando. Saber de onde vem essa voz. Essa voz para eu seguir com essa pessoa e lutando por esse relacionamento. Ela tá vindo da minha alma ou tá vindo do meu ego? Ela tá vindo do meu medo de ficar sozinha ou tá vindo realmente de um lugar de quem quer esse relacionamento? Isso é um assunto tão delicado que ficou marcado na música nacional brasileira. Tem uma música maravilhosa, eu não sei se vocês conhecem, que é do Beto Guedes, que se chama O Medo de Amar. Linda. E ela fala sobre tudo isso que a gente está falando agora. Posso depois compartilhar ela aqui com a gente, né? Já botei lá no grupo o link dela.
Já está na nossa playlist, que a gente tem uma playlist também, Dançando com as Lobas. E é tão curioso que essa é a única música da língua portuguesa que eu sei que existe. O Medo de Amar, do Beto Guedes. Logo em seguida foi feito O Medo de Amar 2, se eu não me engano, da Aldir Blanc. E logo em seguida foi feito pela Adriana Calcanhoto, O Medo de Amar 3. Então, é um tema tão forte, então, que existem várias canções com o mesmo tema, com o mesmo título, porque está presente e porque a gente tem. É isso, né? E essa canção do Beto Guedes, ela fala muito sobre o texto até que a Clarice trouxe aqui. Eu não tenho como compartilhar aqui a tela, mas daqui a pouquinho eu abro ela aqui para a gente ler um pouquinho. Mas ela vai falar sobre isso, assim, tipo, às vezes quando a gente, até mesmo pela maneira como a gente se ama, ou pela maneira como a gente não se ama, ou mesmo por questões de merecimento, ou por medo daquela pessoa que eu desenhei como perfeita demais numa fantasia, ou pelo esforço que isso vai demandar da gente, ou pelo medo de encarar uma morte. De que morte ela está falando? Né? De quando a gente começa um relacionamento, que morte é essa? Para começar, é a morte da pessoa solteira. Se a pessoa que está aqui falando e passando isso para você, eu aqui, eu já não sou a mesma pessoa que falei com você ontem. Porque de ontem para hoje, eu já vivi outras coisas. E eu já estou em outro lugar. O meu eu já morreu de ontem. Quando eu entro num relacionamento, não adianta eu querer me iludir, ai não, agora eu vou continuar sendo a mesma pessoa e fazer tudo do mesmo jeito. Por mais livre que o meu relacionamento seja, por mais não monogâmico que ele seja, ou por mais acordos claros que eles estejam, aquela pessoa morreu. A partir de agora, existe uma outra pessoa, com outras interações. Né? Como eu estava falando, o Moreno ele fala sobre isso, né? O Levi Moreno, que ele traz essa referência de que nós somos o que nós encontramos também do outro. Então a gente está o tempo todo trocando e se formando através dos nossos encontros. Se eu estou me formando através dos nossos encontros, a partir de um encontro amoroso, eu estou me formando também. A partir do momento que eu inicio um relacionamento amoroso, né, seja ele intencional, seja ele não intencional, eu estou recebendo um pouco dessa pessoa e eu estou passando um pouco para ela também. Eu já não sou mais a mesma pessoa. E é que, como se a gente vive essas relações tão intensas, né? Que o amor ele é algo totalmente intenso, conectivo, a gente né, lida com tantas coisas sobre nós mesmos quando está lidando com o outro. Se eu não consigo, se eu continuo a mesma pessoa, então não foi uma real conexão, não foi uma real troca. Ainda bem que a gente muda através dessas relações, porque é assim que a gente percebe que a gente aprendeu, que a gente desapegou, que a gente evoluiu, né, quanto ser. Que é isso, é conhecendo o outro que eu conheço a mim mesma, né? E assim também está aí nas frases cristãs, né, que a gente é nesse relacionamento com o outro, por isso que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. E eu vou constantemente me amando nas minhas diferentes formas, versões, buscando reconstruir esse amor para conseguir amar o outro dentro das transformações do outro. A gente vai sim. E que bom que a gente sai diferente das relações. Bom mesmo. Bom que a gente se complementa. Assim, eu costumo falar que até eu vejo as relações longas, relações de casamento, de convívio na mesma casa, né? Que você está dividindo a vida ali. Eu costumo comparar com grandes universidades, assim, é uma escola de vida, porque você entra no universo, não tem como você não entrar no universo da outra pessoa. Você é apresentado a um novo universo. Se isso acontece baseado só nas expectativas que foram desenhadas e que foram criadas, né? Tipo, desenhei na minha cabeça um príncipe encantado. Vou trazer para minha casa e vou começar a morar com ele.
eu vou estar cobrando dessa pessoa que seja aquilo que eu desenhei na minha cabeça, que ela deveria ser. Isso pode parecer loucura falando assim, mas a gente faz muito isso o tempo todo. Ai, nossa, mas você falando assim, mas nossa, mas você botando o pé em cima do sofá, que seja, né? Assim, da coisa simples, né? Mas essa pessoa é assim. Essa pessoa, ela tem as peculiaridades dela, de como ela é. E a gente está disposto a largar essa fantasia dessa pessoa ideal que a gente desenhou na nossa cabeça para lidar e amar quem está na nossa frente? Porque encarar também essa pessoa que está na nossa frente é encarar a morte da fantasia, da pessoa que a gente desenhou. A gente é capaz de aceitar que talvez esse príncipe encantado não exista? E aí a gente tem que também ponderar, e nesse ponto que o ego ele também é importante, né? Que é ponderar o que é amar, o que é se abrir, e aonde começa também o se abrir demais e o abuso. Eu falar que eu preciso amar por isso que é ao outro como a ti mesmo. Eu preciso estar com essa minha base fortalecida. Porque não é para ser tolerante com tudo de qualquer forma. Não é para ser tolerante com desrespeito. Não é para ser tolerante com abusos. Não é disso que eu estou falando. O amar o outro como ele é entender o outro nos seus tempos, nos seus limites, nas suas peculiaridades, mas preservando o respeito e o amor próprio. É esse amor que vem primeiro, né? Eu acho que é muito legal isso quando você traz, porque a gente ouve muito desse o amor cura tudo, o amor salva, o amor como essa grande coisa mística, que é meio mágica, que vem e de repente, né? Porque é uma coisa romantizada que a gente aprendeu através dos contos de fada, da literatura, do que a gente vê hoje, da arte em geral, né? O quanto é romantizado a existência do amor. Só que você pode muito, e a gente percebe isso nas relações com os nossos pais, por exemplo. A gente pode amar muito os nossos pais, a gente talvez não queira morar na mesma casa que eles. Isso não faz eu amar eles menos. Eu só entendo que o tanto que eu me amo, também preciso ter uma relação saudável com eles. E que a nossa convivência ela não é saudável, nem para mim, nem para eles. Então, a gente se distancia para preservar esse amor, né? E isso, se a gente não percebe que o amor existe nesse contexto, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, para quem tem irmãos, né? O quanto que a gente cresce junto, né? Eu, pelo menos, tenho uma relação muito próxima do meu irmão, mas eu não quero morar na mesma casa que meu irmão. E nós nos identificamos nas nossas diferenças, somos seres que se contrapõem o tempo inteiro, mas sempre entendendo e buscando entender a evolução do outro, sem deixar que esse amor deixe de existir. Então, eu entendendo o outro por amar ele, eu busco entender a mim mesma, entendo os meus limites, entendo até que ponto aquilo é negociável para mim, não é. Aquilo eu aceito e não aceito, né? Se eu tenho um pai ou uma mãe que me trata com violência, com palavras agressivas, com o quanto que eu vou aceitar isso do outro, né? Eu falo, ok, por eu me amar, eu vou me afastar de você. E assim eu vou conseguir te amar dentro dos seus limites, né? Não preciso criar um ódio por aquelas pessoas que eu já amei muito um dia, mas eu preciso entender esses limites, né? E se a gente percebe que essas relações que tem o amor mais puro que existe, que a gente fala que é o amor genuíno, né? O amor incondicional, que é o amor dos nossos familiares, se elas existem dentro desses limites, eles são tão frágeis, né? Às vezes é um final de ano, é um Natal junto que, bum, explode alguma coisa ali. É uma palavra, uma cobrança, uma conversa, né? Quem dirá das pessoas que a gente se identifica pouco com elas, porque vivemos em contextos diferentes, né? Pessoas que tiveram duas criações diferentes, de repente tem que conviver e se entender dentro das suas transformações. Então, o amor, ele não cura tudo, não salva tudo, ele preserva. É através do amor que eu me preservo, eu preservo o outro.
E nessa, né, eu vou preservar quem eu sou, vou preservar a minha sanidade, preservar a minha saúde, para conseguir manter esse sentimento de amor vivo dentro de mim. Senão, só vai existir ódio, rancor, raiva. E aí é muito difícil a gente lidar com relações quando a gente perde isso, né? Perde o nosso próprio limite. Isso. E tem uma frase que eu escutei outro dia que eu gosto muito de repetir, acho que faz muito sentido, né? É que quando te falaram que o amor salva tudo, que o amor conserva tudo, que o amor cuida de tudo, que o amor resolve tudo, te falar a verdade. Só esqueceram de avisar que é o amor próprio, tá? É o único capaz de realmente estruturar, salvar, melhorar, né? É como a ti mesmo. E é interessante, até, o tio Zenildo entrou aí, tava falando agora de Beto Guedes, pra ele que é grande fã. Eu vou só fechar aqui a minha câmera, que eu preciso colocar meu celular para carregar, porque, né, essa hora eu não carreguei, Eu vou claro. aproveitar e acender a luz aqui para... Só para eu mudar de local aqui. Eu sigo te escutando. Só vou fechar a câmera. Melhorou. E aí, consegue se falando ainda. Estou vendo aqui também a Jaque está comentando bastante, né? Obrigada, Jaque, por estar participando com a gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários da Jaque, que eu consegui ler. Então, Jaque, sobre as definições de amor, realmente existem várias. E eu andei pesquisando bastante, isso é um tema que já pesquiso há algum tempo. E a gente tem algumas definições diferentes, mas vamos lá no Aurélio. Vamos pegar no dicionário e vou citar para você também alguns autores que exploraram bem profundamente o tema, entre eles Erich Fromm, que para mim é uma grande referência. Ele tem um único livro que fala sobre amor. Na verdade, eu acho que é o único livro dele que fala sobre sentimentos de uma maneira geral. Mas ele não apresenta, ele fala que o amor ele não é um sentimento. Você pode estar amando. Ele, de acordo com o dicionário, é um verbo transitivo direto. É uma ação que demanda tanto sujeito quanto objeto. Então, quem ama faz um trabalho de amar. Não é estou apaixonado. Né? Estar apaixonado é um estado, de uma maneira geral. Você entra na paixão e você não faz um esforço, não existe uma ação sua para se apaixonar, é uma coisa que acontece. Agora, amar, não. Existe um trabalho, existe um esforço, existe uma atividade para isso. E aí a gente pode pegar dessas referências do Erich Fromm, Bell Hooks, que é uma outra super badalada, já falei também sobre o livro dela aqui, que está bombando aí, uma escritora negra que fala muito bem sobre o amor. E a gente pode ler até, olhar sobre as escrituras bíblicas, a gente pode olhar sobre a Cabala, a gente pode olhar também sobre ensinamentos de religiões de matrizes africanas, e todos eles vão convergir para essa questão de termos o amor como um esforço, algo que demande o nosso empenho, né? É o estar ali. Não, tudo bem, você engordou, você está passando por um momento difícil, mas você não é uma pessoa descartável. Eu tenho relacionamento e tenho amor pela sua essência, por quem você é. E legal, se a questão de gordura for uma questão de saúde, legal, vamos lá, vamos malhar juntos, vamos procurar caminhos juntos, né? Também não é falar assim, ai, pode ficar obeso, que tá tudo lindo. Não, é lógico que quando a gente está falando sobre saúde, é claro, né? Sem aqueles limites absurdos que a indústria da moda aí introjeta e muitas vezes a gente acata, mas a gente está falando sobre cuidado. E é lógico que você pode conversar com a pessoa com respeito ao tempo dela, com respeito ao momento dela, sobre cuidados, incentivar ela a ter cuidados, mas não descartar ou deixar de estar ali, ou deixar de estar presente da mesma forma com você. Da mesma forma com você.
Porque aí, o que que você faz quando você, não sei, quando você sai do teu peso, você deixa de viver? Você vai ficar em casa até emagrecer? A gente trata o outro assim, né? Tipo, ai, aquela pessoa não é mais tão bonita quanto era. Aquela pessoa não é mais tão interessante quanto ela era no começo da relação, quando eu conheci. Aquela pessoa não me atrai como ela me atraía. Aquilo que eu vejo naquela pessoa, eu julgo algo físico ou do comportamento dela como algo negativo, provavelmente é essa relação que eu tenho comigo. Né? Se eu vejo que se o outro engordou, isso para mim é algo negativo, é porque se eu engordar, isso para mim é o fim. Eu não vou merecer o amor. Olha como é profundo. Então, se eu não dou amor para o outro, porque o outro teve um acidente, e, por exemplo, se tornou uma pessoa com deficiência, não consigo mais amar uma pessoa que está numa cadeira de rodas ou que não vai ter a vida que eu quero ter, porque eu sinto que eu não sou digna do amor nessa condição. Eu só me espero no outro. Então, olha como volta para o amor próprio, né? Se eu me amar dentro das minhas transformações físicas, porque elas são inevitáveis. O nosso corpo é a única coisa que muda constantemente ao longo da vida. E isso é o que se chama vida. Né? Não dá para ter o mesmo corpo que a gente nasceu. Não dá. Não vai morrer com o mesmo corpo. Se eu não me amo nessas minhas transformações, se eu ainda entendo, se eu começo a perceber que certas coisas que eu viver ou que eu experienciar me tornam não dignas de ser amada, logo eu não amo o outro nessas condições. Então não é sobre o outro, é sobre como eu me amo. Sempre. Se eu acho que eu não sou digna não sou merecedora daquela relação, eu provavelmente vou me sujeitar a coisas das quais eu não deveria. Eu provavelmente vou acatar coisas das quais... E isso vai criando um distanciamento entre as pessoas. Até que isso gera uma lacuna, um buraco que passa a ser intransponível mais. E aí você já tem duas pessoas completamente apartadas que estão tentando forçar um convívio que já não funciona mais. Né? Que talvez nem nunca tenha funcionado. E é muito triste você passar, às vezes, muito tempo numa relação e perceber que ela não teve a profundidade que ela poderia ter tido, que ela não foi uma relação vivida na sua plenitude. Né? Aquela pessoa tem uma peça linda, inteligentíssima da Zezé Mota. Zezé Mota, durante muito tempo, fez um monólogo chamado Sou Infeliz, mas Tenho Marido, onde ela retratava essa questão muito presente na mulher, né, dessa necessidade socialmente de você manter uma figura do seu lado, né, e independente da sua felicidade, você não está com conexão, você está ali por imagem. Você está ali muito mais pelo teu ego, atendendo uma demanda social, do que com a tua alma dentro dessa relação. E não só o marido, né? Mas tantas outras coisas, né? Ou sejam coisas materiais, né? Sou infeliz, mas eu tenho a casa, o carro, tudo que eu acredito que me traria felicidade. Então eu fico justificando que eu, né? Nem que eu sou feliz, porque ó, eu tenho isso, mas eu não me sinto feliz. Ou porque, mas eu tenho os meus filhos, isso me basta. Né? Ou vou jogar ainda lá para outra geração, né? Como as mães que cobram filhos, que cobram ser avós, ou os pais que cobram ser avós. Colocam isso, né? Não, eu preciso ter os netos e é isso que vai me trazer felicidade, é isso que falta para minha felicidade, né? Mas não vai vir os netos e você vai continuar nesse lugar de infelicidade, mas talvez cumprindo uma demanda social de que aquilo é o caminho a ser percorrido. E ok, eu sou infeliz, mas eu tenho meus netos. Eu vejo tantas mulheres que são infelizes, que têm relacionamentos abusivos com os filhos, que são abusadas por esse cuidado com os netos, ou esse lugar de avó, que justificam a sua infelicidade na existência dos netos. Eu tenho os meus netos, não sou respeitada, não sou admirada, não tenho interesses além
desse papel de avó, não, eu, né, me coloco numa situação de codependência, mas eu tenho os meus netos e isso me basta. Tá se enganando. Tá se enganando. É igual a gente, né, tá num casamento, e geralmente é um ciclo, né? Estava num casamento onde a condição era a mesma e assim vai indo. O abuso, ele nunca, ele sempre tem uma raiz lá mais profunda, né? E o autoabuso, ele vem de histórias muito antigas e profundas, lá das profundezas do nosso mar, desse inconsciente, das coisas que estão gravadas lá, né? E aí é esse paralelo, quando se fala no final da história que eles foram alimentados pelos seres e criaturas do fundo do mar, esse fundo do mar é uma referência direta, e ela vai falar isso depois, ao inconsciente, ao nosso inconsciente. Aquilo que a gente tenta segurar e sufocar lá embaixo, que é aquilo, não é aquilo que a gente está vendo. E esse inconsciente aí está sendo relacionado diretamente com a voz da nossa alma. É ela que vai estar falando, vai estar gritando dali. E aí ela vai começar falando sobre a importância da gente reconhecer o tesouro que a gente pescou, seja ele qual for, né? O que isso quer dizer? Eu fui para pesca, eu fui para caça, eu lá no Tinder, na noite, não seja lá o que for, encontrei uma pessoa que está aberta a se relacionar, eu estou olhando para aquilo, e é importante que eu passe a me relacionar com o tesouro que ali apareceu, com a pessoa que ali apareceu, de acordo com o que ela apareceu, e não com as minhas projeções, e não com as minhas fantasias com relação a essa pessoa. É isso que ela está querendo dizer com reconhecer esse tesouro, né? E aí ela vai falar também sobre a mulher esqueleto. A mulher esqueleto sendo uma mulher sem uso, sendo uma mulher sem vida. Que é essa mulher que está aí nesse lugar. Se você prestar atenção, Carol, a maldade que é a cobrança e o peso que existe em cima da mãe é absurdo. Você, em alguns meios, uma mulher falar que não deseja ter filhos, ela é quase que vista como alguém não confiável. Como? Acho que vai até um pouco além. Porque pega no outro aquilo que para o outro é uma certeza de felicidade. Como assim? Você não quer? Como assim? Você não se ver feliz nesse papel? Para mim, isso é a única certeza que eu tenho. Que eu vou ter filhos e isso vai ser meu lugar de felicidade. A segurança dele está toda depositada justamente nisso que você acabou de falar. Nesse caso de, olha, é essa figura, né? Sou infeliz, mas tenho marido. Sou infeliz, mas tenho netos. Sou infeliz, mas tenho filhos. Isso aqui é pura ocitocina, puro amor. E ainda bem que aí a gente tem agora várias mulheres se levantando, colocando a boca no trombone, deixando de romantizar tanto essa relação com a maternidade. Porque até essa relação é uma relação de um tesouro que a gente recebe e que a gente fantasia. E a gente fica cobrando, esperando que esse tesouro seja aquilo que desenharam pra gente. E a partir do momento que você tem um filho, a sua vida, o seu eu anterior morreu. Você passa a girar em torno dessa criança. Com os pais, com os homens, o peso não é tão grande, não é tão forte. Nunca vai Muito ser. mais Nunca vai. E mesmo quando são pais solos. Porque os pais solos, eles recebem, em geral, né? Não generalizando em todos os casos, mas na grande maioria, os pais solos recebem uma compaixão social muito maior e uma valorização da manutenção da sua individualidade que a mulher, seja ela com a figura paterna existente ou uma mãe solo, não recebe. A mulher que busca a sua individualidade dentro do contexto maternal, ela é mal vista, não é valorizada por isso. O homem não. Ai, não. Você tem que viajar, você tem que encontrar pessoas, você tem que ser homem, porque você ser só pai não basta. Olha como, né?
Então, mesmo se for o mesmo contexto, não é igual, nunca vai ser igual. A mãe maravilhosa é aquela que se anula em função do filho. Essa é a boa. É a mulher que morre para ser mãe. Essa é a mãe maravilhosa. O pai maravilhoso é o que paga a pensão. Que trabalha duro, E leva para conquistando suas coisas individuais, que é a sua carreira, a sua autonomia, a sua autovalorização, para poder ser um bom pai. E aí, quando a gente fala sobre a mulher esqueleto, né, da mulher sem uso, a gente está falando sobre isso também. Sobre você usar, você está vivendo a sua vida na sua potencialidade. Você viver e você ser você individualmente e também desempenhar o papel de mãe. Onde você vai amar seu filho, onde você vai reconhecer aquele tesouro tal qual ele é. E o tal qual ele é o filho que se apresenta. E não tentar moldar ele a ideia do que eu gostaria que ele fosse. Ai, não quero tanto que meu filho seja médico. A criança ainda está de fralda. Ou até coisa da personalidade, né? Que o filho seja calmo, que ele seja isso, que ele goste daquilo. Meu filho vai ser assim, não. Meu filho vai ser de esquerda. Não tem como. É um indivíduo que é como assim, como as relações, a gente está conhecendo quem é, e esse indivíduo está se reconhecendo quem ele é ainda. Quanto é forte, né? Essas relações. Se a gente não percebe isso nas relações anteriores, a relação com o filho, né, com aqueles com quem a gente tem maior responsabilidade, a gente tende a manter esses ciclos desse amor que não é visto como o lugar do amor próprio para poder amar o outro. Então, assim, eu como pai, lógico que cabe o pai induzir, de uma certa forma, através do ensinamento. Oferecer o conhecimento para essa criança. Então, esse pai que faz questão que o filho seja de esquerda, buscar dar consciência de classe, buscar dar, sabe, noção sobre condições de trabalho, sobre apresentar um mundo de determinada forma, mas pode ser que essa criança veja uma coisa completamente diferente. E acontece, né? A gente vê irmãos que têm a mesma criação, mas que tomam caminhos na vida que eles mesmos não parece que foram criados ou cresceram no mesmo contexto familiar, né? Que cada indivíduo vai ter a sua própria consciência. E isso independe também só do que acontece dentro do contexto familiar, né? A gente está no mundo, então o mundo também traz possibilidades e influências que é incontrolável. Exato. Tem um conto muito famoso da Simone de Beauvoir, né? Uma história que ela conta sobre uma mulher já aposentada, seu filho francesa e seu filho André. Ela vai receber seu filho André em casa. E aí ela fica desolada, porque vê que o filho dela tem posicionamentos e percepções completamente diferentes das dela, do que ela esperava, do que ela criou aquela criança. E aí ela passa a ficar com tanta raiva que ela não chama o filho para o Natal. Ela se priva do convite de... Aonde está o amor aí? Se eu não respeito a condição e o direito do outro de ser, de achar, de pensar, de existir. Isso não disse, né? E o meu limite da minha convivência, né, é ok. Então, né, não consigo ter uma troca nesse lugar com essa pessoa, porque a gente vai começar a criar um sentimento ruim pelo outro, né? Eu entender os meus limites para preservar esse sentimento do amor que vai além de quem esse ser escolheu ser, de quem eu também escolho ser hoje. Mas é simples, né? Se eu quero ser aceita e amada por quem eu sou, eu tenho que buscar aceitar e amar o outro por quem ele é. Ponto. As coisas mais difíceis para se fazer, em geral, são as simples. Você pega aquela receita assim, olha, isso aqui é muito fácil. É só açúcar e água. E aí você fica mexendo até o ponto da calda. Aí nunca dá. Da calda. Mas espera aí, que ponto é esse, né? É o mais difícil de você encontrar e de você conseguir entender.
né? Mas a gente precisa ter isso em vista o tempo todo, e estar dentro desse exercício, e estar realmente disposto a isso. Né? E isso é uma coisa que eu volto a falar, é independente do modelo de relação que você tem. Eu vejo muita gente hoje, a gente tem uma tendência forte aí na monogamia, isso é um movimento que está crescendo e tudo mais. E tem gente se iludindo também contra a não monogamia, como se isso esquivasse a pessoa de reconhecer o outro como ele é, ou de lidar com algumas verdades e algumas durezas da relação e do relacionamento. A romantização, ela vai para todos os lados, né? Se a gente continuar romantizando as relações, independente da estrutura que elas estão colocadas, tende a não conseguir lidar com elas, né? A se frustrar, enfim. A gente não vai para frente. A gente não evolui, até podendo ficar só o esqueleto ali. Eu tô sem função de verdade, meu coração não está batendo, minha pele não está preenchida, minha carne não está aqui, eu já não estou mais aqui. Né? É o que fez o pai da mulher esqueleto quando, por algum motivo, joga ela no mar. Ele não está amando ela de verdade. Ele está esperando, e ela nem entende, né? Porque ela... O que aconteceu? Por que me jogaram aqui? Onde que o meu valor se perdeu, né? Onde que eu me tornei indigna de ser amada. O que eu fiz de errado? E aí ela introjeta a incapacidade do outro de amá-la. E isso, em geral, acontece também quando a gente está fraco com relação às nossas certezas, quando a gente está longe de olhar para nós mesmos, tá longe de nos reconhecermos, a gente está longe do nosso amor próprio. Isso acaba acontecendo. Eu queria, Flá, a gente encerrar, né? Não que a gente já precisa encerrar, mas só ler esse último parágrafo que finaliza o capítulo 5. Claro. A gente falou de tantas coisas, mas eu acho que dá um grande... E ela termina com uma pergunta, né? E aí eu acho que é isso, talvez, você que sabe mais, que eu ainda não li o capítulo 6, se isso já abre as portas aí pra gente ir pro capítulo 6. Que ela fala assim: é assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final de seus dias. Isso é isso, né? Você sabe aonde o relacionamento começa, as primeiras fases do amor, mas aonde isso vai te levar, o que é possível fazer com essa relação, aonde essa relação, que transformações essa relação vai, né? Quais os caminhos, quem sabe? Quem sabe que esses dois lobos vão caçar juntos, né? Quem sabe quem você vai ser amanhã? Quem sabe o que esse encontro vai proporcionar a você, o quanto ele vai te complementar e o quanto os outros encontros também vão continuar a te formar. A gente precisa entender que nós somos seres dinâmicos, nós não somos estáticos. E da mesma forma que eu sou dinâmica, que eu não sou estática, eu não posso esperar que o outro seja estático e não seja dinâmico. Ah, ele me ama. Ponto. Como assim? Isso não muda. Não me ama mais? Você admira a pessoa o tempo todo? Você mantém a sua admiração pelo outro? Você cultiva em você coisas que você admira? E que possam despertar admiração? Porque isso é necessário para manter a chama do amor acesa. Isso é necessário para que eu execute o verbo amar. Muito bom. Ai, Flá, esse capítulo 5, né? Eu acho que
Você já leu várias vezes, mas cada vez as experiências mudam, né? E pega a gente em outros lugares. Foi um capítulo, assim, pra mim, até agora, foi o mais... Foi aquele que eu tive que parar, porque eu começava a chorar na leitura. E vocês estão acompanhando o audiobook, eu vou gravando enquanto eu estou lendo. Então, não leio antes de gravar o áudio. A minha leitura pessoal é o audiobook. Então, tem hora que eu tenho que parar, dar um pause ali na gravação, me recuperar para voltar a ler. Porque, né, pega a gente. Falar de relações é algo muito profundo. Porque não é só relação amorosa, mas são as relações de construção do amor. E ele está ali, né, em praticamente todas as nossas relações. A gente não consegue... se não, né, como aquelas frases do Pequeno Príncipe, né? Se eu não me conecto com você, se eu não tenho amor por você, você só é mais uma pessoa, só é mais uma raposa, só é mais uma flor. O que te torna algo especial é esse sentimento, né? Essa ação de amar que acontece entre um ser e outro. Pode ser por um animal, pode ser por algo, né? Pode ser por uma pessoa. E aí torna aquela pessoa algo que não é só mais uma pessoa. Ou aquela flor não é só, né? A falta daquela flor vai te causar algo. A existência daquela flor te causa algo diferente. Acho que a gente vai precisar de mais uma live para falar um pouquinho sobre isso, que é um ponto que eu acabei não entrando aqui hoje porque não deu tempo mesmo, que é para falar sobre, exatamente, você trouxe uma excelente referência. Ela vai falar muito sobre o amor, esqueci o termo que ela usa agora, sobre o tipo de amor que deve ser, né? Que é um amor, na verdade, cativado. Quanto mais cuidado e carinho eu tenho com alguma coisa, mais eu estou exercendo o amor por ela e mais apreço eu tenho por ela também. E a mesma coisa acontece dentro das relações. Quanto mais eu invisto, quanto mais atenção, quanto mais cuidado, quanto mais carinho, maior valor aquilo vai ter para mim. Como o investimento... Eu uso muito a palavra esforço. Eu sei que para muitas pessoas parece como algo negativo, mas para mim tudo demanda esforço. Abrir o olho, acordar, dar risada, ser feliz, sabe? Realizar sonhos, tudo demanda esforço, que a gente pode chamar de energia vital. Então, tudo eu tenho que colocar vitalidade, energia vital naquilo, para que aquilo exista, né? Senão, não existe. Então, esse cativar, esse investimento nas relações, naquilo que eu acredito que é bom, naquilo que me faz, né, sentir algo bom dentro de mim, demanda esforço, né? Não é mágico, não acontece. Ai, a gente até escutou muito que existe o amor na primeira vista, né? Olhou para a pessoa, ai, estou amando. Aí você falou lá na primeira live. É atração sexual, isso pode acontecer só no olhar, só no cheiro, só na voz, enfim, né? Na foto que você vê de um ser e você se atrair por aquilo. Porque é assim que a gente se atrai pela beleza das coisas. A gente olha uma flor e se atrai, olha um pássaro e se atrai, olha um dia bonito e se atrai. E o amor, ele é feito através do esforço, quanto de energia vital. E isso é o valor sentimental das coisas. Quanto mais energia vital eu coloco naquilo, maior tende o seu valor daquilo. Por isso que quando a gente se esforça muito para conseguir algo, pode ser algo muito simples, mas a gente fala, nossa, é como se eu ganhasse assim, o prêmio Nobel porque eu consegui fazer aquilo. Porque não é que aquilo tem um valor muito grande, né? O final, o ponto de chegada, é o tanto de energia vital que foi colocada, foi investida. E as nossas relações tendem a ser isso, né? Eu acho que principalmente quando a gente não percebe que existe essa troca de energia vital, né? Eu coloco energia vital em te conhecer, em te entender, em te amar, e vejo que você coloca energia vital em me conhecer, me entender e me amar, a gente vai criando um equilíbrio. E aí a cobrança por aquilo, nossa, mas porque aí a gente também cria esse medo da desistência ou do abrir mão, ver como algo negativo. Eu lutei tanto por essa relação e agora eu vou aceitar ele terminar comigo? Eu vou aceitar ela me deixar? Eu não vou aceitar. Imagina. Ou como assim? Eu não posso simplesmente terminar. Porque eu coloquei tanto de mim ali, tem, né? O meu coração tá ali. Como que eu vou terminar? Não, eu vou aguentar mais, eu vou. E a gente vai romantizando isso também, né? Porque o amor vai vencer, porque a gente não desiste daquilo que a gente ama. E quantas relações a gente não já perdeu por não aceitar a morte, não aceitar o fim, não aceitar o ciclo vida, morte, vida? Às vezes é aceitando que acabou e que aquilo morreu
que você pode até mesmo restabelecer uma nova relação com aquela pessoa. Mas para isso eu preciso aceitar a morte do que se foi. Eu não consigo criar nada novo sem matar o antigo, porque não dá espaço. Não tem espaço. E é um ciclo muito perfeito, né? E quando a gente fala disso, né, desse esforço que eu coloco, esse tanto de vida que eu coloco naquilo, como que eu vou deixar morrer algo que eu alimentei com tanta vida, né? Como que eu deixo morrer isso? Essa vida, essa energia vital que eu depositei na relação, não é do outro. Ela é minha. Porque foi através dessa relação que eu aprendi, que eu evoluí, que eu me transformei, que eu vivenciei, que eu pude experienciar sentimentos, sensações, né? Diferentes coisas que eu não, talvez nunca conseguiria sozinha, né? Até negativo, experienciar o que é a raiva, o que é a decepção, o que é a tristeza. Tudo isso talvez sozinho não seria possível. Então não é quando você deixa o outro morrer, não vai aquilo, a energia vital que você depositou, não vai morrer junto com o outro. Aquilo é seu. Porque ficou algo, né? E aí a gente só aceitar que não vai embora junto, talvez a dor de deixar morrer é menor. E a gente só, ok, isso morre, mas a energia vital que eu coloquei nisso não é desperdiçada. Ela se transforma para que outras coisas possam nascer, outras coisas possam criar vida. É o amor. Aquilo está me formando e eu estou formando o outro. E está me construindo. E não existe amor perdido. Não é exato. Nossa, bonita essa frase. Não existe amor perdido. Não. A gente celebra da mesma forma como não existe gargalhada ou bem-estar ou que se perde por aí. A gente está tudo guardado dentro da gente, do nosso inconsciente. E isso está formando a gente também. E às vezes amar ao outro e amar a si mesmo também é desapegar, também é dizer não. Também é aceitar a morte, aceitar o fim. Não, realmente, aqui, como a gente está, da forma como a gente está, não está sendo bom, não está sendo produtivo para a gente. Está limitando o meu crescimento, está limitando o seu crescimento, ou seja lá de quem for. Entender e aceitar isso. A partir daí você dá o passo à frente. Tem uma frase do Medo de Amar do Beto Guedes, que é: o medo de amar é o medo de ter que a cada momento escolher, com acerto e previsão, a melhor opção. Esse preciosismo pelo ser perfeito e por estar fazendo a melhor escolha. Mas não tem como se esquivar isso. Não existe nada que venha sem esforço. E ela reforça isso no livro muitas vezes. Não espera que esse tesouro caia da tua cabeça no céu. Não espera que o amor da tua vida vai aparecer como um príncipe encantado, entrar pela sua porta e... Não, isso não funciona assim. Existe um trabalho, um esforço nosso. Existe a construção, né? Não simplesmente, magicamente existe. É como a construção de a gente ter que regar uma plantinha só regar ela e dar luz suficiente, sombra, para que ela possa desenvolver, né? Criar um ambiente. E isso já é um esforço, né? A gente precisa estar comprometida a criar esse ambiente. E às vezes é isso, as relações, a gente... Não é negativo esse esforço, né? Que eu tenho que me sacrificar pelo outro. Eu acho até que nem deveríamos, nunca, né? Nem nas nossas relações, nem as mães sacrificar pelos filhos, nem nós, por nada. Porque a gente não precisa matar algo em nós para que outra coisa viva, né? Matar parte de quem a gente é para que outra coisa viva. A gente pode dar o espaço para que aquele ser ou aquela pessoa se desenvolva e a gente possa acompanhar isso e aprender com isso. Quanto que a gente aprende observando o desenvolvimento de um animal, de uma planta, observando o nascer e o pôr do sol, quanto que a gente entende sobre questões, né, super complexas através da observação. Então, dado passivo.
aprendizado passivo. Quanto a gente não aprende, a gente não evita de situações para uma outra situação que também é de muito amor, que são as amizades. A gente está relacionando com amor, com amizade também, com amigo também. Aquele amigo que chega atrasado, que você fica estressado, gente. Fulano vai chegar atrasado. Vou mentir para ele o horário. Vou falar que chega meia hora, que começa meia hora antes para ver se ele chega. Mas você não vai deixar de chamar, porque você não vai deixar de ser seu amigo, porque você gosta daquela pessoa como ela é. Você começa, a gente está mais apto a aceitar o outro como ele é, quando a gente está numa relação de amizade do que uma relação romantizada. Quando a gente quer transformar o outro no nosso ideal, quando tem um romantismo ao redor, e quando não tem um romantismo, a gente só fala, ela é assim mesmo. Ai, amiga, você sempre faz isso, mas tá tudo bem, não, né? Não quero que você mude. Nem quero que você mude. Isso me incomoda, mas eu nem quero que mude. Torna você... Não, ela fala pra caramba, mas eu gosto dela assim, sabe? Tipo, nossa, ela fala uns negócios que, gente, me deixa desconcertada, me irrita. Fala, amiga, você me irrita tanto quando você faz isso. Eu já te falei que você não... Mas se mudar, talvez eu não vou te amar, né? Vai ser difícil, eu não vou te reconhecer se você mudar essa característica sua que é tão, tão sua. E que é isso que faz a amizade ser algo construtivo. Todo mundo aprende naquela relação. Eu tenho que lidar com a questão sua, que é diferente da minha questão, mas eu aceito e lido, porque eu não estou romantizando, eu não busco idealizar a amiga perfeita, o amigo perfeito. Eu busco o amigo em que a gente se aceita como a gente é. E aí, nas relações românticas, a gente perde um pouco isso, né? E por quê? Porque não vem com esse combo, com esse pacote de demandas sociais e de fantasias previamente acopladas. Quantas vezes durante sua infância, você não fez brincadeiras sobre quem seria seu marido, seu namorado? A gente começa a construir isso lá embaixo. Eu lembro. Será que os meninos também faziam? Ou será uma coisa totalmente feminina, assim? Alguns aspectos são bem femininos. Os homens não são levados a fazer esse tipo de brincadeira. Mas eles projetam de outra forma. Quando a gente tem a objetificação do corpo feminino dentro do filme pornô, quando a gente tem a propaganda de cerveja com aquela mulher com aquela bunda daquele jeito. Servindo cerveja para o homem, né? Cerveja para o homem, né? E aí vem um outro reducionismo gigantesco, né? De o que o homem quer, comida e cerveja, e mulher gostosa. Gente, você acaba não vendo aquele indivíduo ali como uma pessoa que tem muito mais necessidades do que isso. Às vezes ele mesmo passa a acreditar sobre isso, que ele é reduzido assim e está num estado de inquietação que ele não sabe por quê. Estou infeliz, mas eu não sei por quê. Ele está desconectado da alma dele, do que a alma dele realmente anseia, está muito mais conectado com o que se demanda. Tem um trabalho que eu faço que é bem interessante para mim. Na verdade, eu tive um primeiro contato com isso, mudou minha vida, e eu tento repassar para as pessoas, que foi uma pesquisa de uma sexóloga americana que identifica a linguagem sexual de cada um. A gente tem 5 diferentes linguagens sexuais. Assim como você tem as linguagens do amor, você tem também as linguagens sexuais. E existe uma dessas linguagens, um desses padrões eróticos, como são chamados, que ele é o padrão que a gente vê no filme pornô, que é aquele que vai direto naquilo, aquilo, tal. E é o padrão que os homens são induzidos a reproduzir. Mas pode ser que o homem ele não tenha esse padrão, que a ereção dele, a sexualidade dele não queira se expressar dessa forma, não se comunique por essa forma. Ele pode necessitar de um padrão muito mais lento, de um toque mais lento, E os homens que têm esses padrões mais lentos, eles às vezes têm dificuldades incríveis de socialização, de autoestima. E eu já atendi até um que estava se questionando se ele era gay. Porque... Então, por não se encaixar naquele único padrão dito como masculino, né? Nossa,
minha namorada sentou nua no meu colo e eu não estava pronto. E que isso também acontece entre homens gays, porque eles também seguiram esse padrão da masculinidade, né? Não é sobre sexualidade, né? Então, assim, quando a gente fala em fantasia, é uma coisa muito grande, muito abrangente. Para os dois foi difícil. E os dois projetam em fantasia. Você ter tempo para se amar, para entender do que você gosta, de como você gosta, e tá tudo bem. E tá tudo bem um homem gostar de uma aproximação mais lenta. Ele não precisa reproduzir aquilo que está no filme pornô, até porque filme pornô é muito mais sobre Foucault, é muito mais sobre relações de poder, né? Tal qual ele é no geral. Estou sendo bem generalista, porque tem muita coisa nova aparecendo aí com outra qualidade, com outra perspectiva, mas é muito mais sobre relações de poder do que sobre encontro sexual, do que sobre troca. E o homem também começa confundindo por aí a sexualidade com amor. Uhum. Como se o ter tesão fosse sinônimo de amar. Eu não te amo mais, porque eu não sinto meu corpo arrepiar quando eu chego perto de você. Isso é paixão. Nunca foi amor. Tanto que isso é um tema frágil, né, ainda para a maioria dos homens, quando existe a falta de interesse sexual do outro. É pior do que a falta de admiração, do que a falta de amor por si só. Não te amo, mas você se atrai por mim, tá suficiente. Te amo muito, mas não tem atração sexual por você. Acaba, né? Tipo, não existe mais nada. Como aquilo é um pilar, assim, né? Muito, parece que é o mais importante, né? Depois vem o que vem, né? E como que os valores, por isso que, né, os relacionamentos heterossexuais tendem a não ser equilibrados, né? Porque os pilares ou As projeções, as prioridades. as projeções são diferentes. São bem diferentes. E existe uma questão que, se você olhar no geral, existe uma questão que é uma padronização de gênero, de educação de gênero, do que é posto para cada gênero. Aí você vai falar, existe um padrão, por exemplo, das mulheres lésbicas casarem no segundo encontro, dos homens gays não namorarem nenhum, e estarem sempre abertos ou sempre traírem nos relacionamentos. Isso não é necessariamente do indivíduo. Isso fala muito mais sobre a forma como eles foram doutrinados, de certa forma. A gente disse, né? A educação é para o gênero, não é para a sexualidade. Então, se identifica como homem, comportamento é esse. Se identifica como mulher, comportamento é esse. Independente de como serão suas relações, né? Já foi ensinado e reensinado muitas vezes aquele comportamento. E quebrar isso é um trabalho dobrado. Identificar e quebrar é um trabalho dobrado. Eu acho que é isso que esse livro ajuda a gente a fazer, né? A identificar muitos padrões e a tentar quebrar, romper esses padrões e entender a nossa individualidade dentro de algo que é dito como comum ou normalizado para um todo. Esse é o processo de individuação, que é o processo que se busca terapia, que é o processo que a gente busca dentro do processo de evolução, quanto pessoa. De uma certa forma, está mais independente, menos codependente. Está tá mais emancipado. Porque aí você vai poder fazer melhor uso das suas escolhas, né, que dão medo. É medo você a cada momento ter que escolher com acerto e precisão a melhor. Dá pavor. Imagina, eu não vou poder delegar minhas escolhas ao outro. Ai, não, decide por mim, Carol, decide por mim, porque eu não quero a responsabilidade, muito menos a culpa. Isso pode me acatar, né? escolhido. Quantas pessoas não se anulam em relacionamentos? Lógico, tem uma coisa ou outra que você, dentro do processo de relacionamento, você conduz, você negocia, você deixa parte com um com o outro, mas não é se isentar totalmente da responsabilidade,
né? Deixa. No filme A História de um Casamento, que aliás é um filme brilhante, muito bacana, é com a Scarlett Johansson. Uhum. Foi até indicada ao Oscar, né? Esse filme Foi indicada ao Oscar, foi um filme muito bem feito. Tem uma frase que ela tá na terapia, ela fala, nossa, mas quando eu vi, eles estão se separando, na verdade, a história de uma separação. E aí ela fala, poxa, mas quando eu vi, ele já tinha escolhido o lugar que a gente ia morar, a cidade que a gente ia morar, o apartamento, a decoração da casa. E eu nem me sinto pertencente àquela casa, porque a escolha de tudo ficou no outro. Anulação de si. Não é sobre isso. Você pode até delegar uma decisão ou outra ao outro, mas faz o seu recorte. Olha, eu gostaria que fosse, sei lá, um apartamento sem elevador. Uma casa de primeiro, no máximo, segundo andar, tá bom? E aí você já fez o seu recorte, que aí negocia e você deixa a pessoa escolher, mas acompanhando aquilo para que aquilo venha refletir você também. Para que tenha teu cuidado ali também. Para que você tenha laço de afeição, vínculo com aquilo que vai ser proposto também. Para que tenha você, né? Você não seja só parte do mundo do outro. É isso aí. Pessoal, alguém tem algum comentário? Alguém que está aí quer fazer alguma pergunta? Também, quem for assistir essa live depois, né? Depois manda pra gente as perguntas ou dúvidas ou pensamentos ou insights que vieram lá no grupo do WhatsApp. A gente continua, nós vamos começar o capítulo 6 no próximo ano, na segunda semana de janeiro. Vou começar a ler o capítulo, gravar os áudios, aí eu vou começar a liberar na segunda semana de janeiro. Então, até lá dá tempo de reescutar, ler de novo, assistir as lives com calma, né? Talvez aí nessa época de recesso agora, né? Dá uma pausa ali enquanto faz alguma coisa, põe a live para escutar, enquanto tá lavando uma louça. Eu gosto de enquanto eu tô fazendo algo. Eu sou essa pessoa, não consigo parar e ficar olhando pro vídeo. Então, enquanto eu tô fazendo alguma coisa, eu tô escutando, tô revisando, né? Pra gente poder ver se ainda ficou algo, né? Pra gente terminar, concluir bem esse capítulo antes de a gente iniciar o capítulo 6. Tá bom, e Flávia, como a nossa última live do ano, quero mais uma vez agradecer assim, imensamente o presente que 2023 trouxe para mim. Já tinha se conhecido lá em 2022, né? Eu acho. Em janeiro de 22. Olha só, já vamos falar, meu Deus, faz 2 anos já. Então, uma grande surpresa, quase um ano depois, a gente poder se conectar em algo que, assim, foi além de qualquer expectativa que eu pudesse ter. Eu falei, foi muito despretensioso essa minha intenção de começar a ler esse livro com outras pessoas que estavam tendo dificuldade em ler o livro também. E foi um grande presente, assim, não sei como isso iria acontecer sem a sua presença, o seu conhecimento, a energia vital que você tem colocado aqui pra gente, né? Eu sei que nem sempre é fácil trabalhar esses temas, né? Pra gente que tá aqui trabalhando é difícil, imagine pra você que vem se colocando nesse lugar de tentar compartilhar algo que é tão, tão intenso, tão denso. Então, assim, gratidão, muito, muito obrigada mesmo. Espero que a gente continue. Quem sabe a gente finaliza o livro no próximo ano. Mas assim, sabe? O livro ele é longo, é extenso, é um livro para a vida. Então não tem pressa. A gente vai no nosso tempo, a gente vai no tempo de quem for chegando. Até porque quanto mais tempo a gente ficar nessa caminhada, mais mulheres vão se juntando e homens também, né? Que estão aí trabalhando esse autoconhecimento, vão se juntando a gente. Nosso grupo vai ficando cada vez mais fortalecido. Ótimo. Muito bom. Carol. Obrigada. Seja. Bom, um Feliz Natal para todos, boas festas e muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela troca, Carol. A gente se fala. Obrigada. Beijo grande. Beijo grande. Lá no grupo. Tchau, tchau.